Olá pessoal, tudo bem? Marcos Vicente aqui de São Paulo, capital. Então, eu creio que todos sabemos que o Espiritismo nasceu da observação metódica dos fenômenos e do estudo racional das leis morais que regem a vida do espírito. Por isso, Allan Kardec advertiu desde o início que o maior inimigo da doutrina não é o materialismo, mas o exagero e a imprudência dos próprios adeptos. Entre os perigos que ameaçam a pureza ou a própria realidade do espiritismo, Kardec cita o deslumbramento, o fanatismo e a falsa sabedoria. O espírita deslumbrado é aquele que deseja conhecer tudo, mas sem preparo. Fascinado pelo invisível, esquece que o conhecimento espírita exige humildade, vigilância e estudo constante. O fanático, por sua vez, fala da doutrina sem conhecê-la, repete frases prontas, cita informações dadas pelos espíritos que não compreende e transforma a fé racional em crença cega. Já o sábio orgulhoso é o que, iludido por sua própria inteligência, acredita ser dono da verdade. Esse tipo é o mais perigoso, pois deturpa o ensino dos espíritos superiores e espalha confusão em nome da doutrina. Há ainda um tipo de espírita igualmente nocivo, aquele que se imagina defensor da doutrina espírita, sem conhecer-lhe os fundamentos. São os que leram algo superficialmente, mas não compreenderam a essência da revelação espírita. Julgam-se missionários da atualização do espiritismo, quando, na verdade, não entenderam sua natureza e seu progresso ininterrupto. Confundem o caráter evolutivo da doutrina, que se desenvolve baseada na universalidade dos ensinos dos espíritos, com a pretensão de reformá-la segundo suas próprias opiniões. Querem moldar o espiritismo ao seu modo de pensar, à sua inclinação política, declarando-o ultrapassado, discriminatório, sem perceber que o erro está em sua própria incompreensão dos verdadeiros princípios doutrinários. Esses falsos defensores repetem o mesmo equívoco dos reformadores religiosos, que ao longo dos séculos distorceram o sentido puro do cristianismo em nome de interpretações pessoais. São os mesmos espíritos de ontem agindo no presente. Kardec também adverte sobre os médiuns que se julgam acima de qualquer erro. Seduzidos pela vaidade, tornam-se instrumentos de espíritos enganadores, transformando-se em foco de mistificação e descrédito. Estes mesmos personagens permitem que outras pessoas desavisadas sobre a doutrina se ajoelhem a seus pés, beijem-lhe as mãos, toquem em suas roupas, como se fossem deuses ou espíritos superiores. Citemos Chico Xavier e Divaldo Pereira Franco. Neste ínterim, não podemos deixar de citar um caso emblemático sobre o apóstolo Pedro, a grande pedra, que, sendo convidado a ir a um determinado local, o soberano correu ao seu encontro, ajoelhando-se a seus pés. Ato este que foi prontamente repelido
pelo grande apóstolo do cristianismo, dizendo: levanta-te, pois eu também sou um simples homem. Levante que sou somente um homem. O Espiritismo, sendo ciência e filosofia, exige crítica, análise e ponderação. O entusiasmo desmedido, diz Allan Kardec, não esclarece, ofusca. É o entusiasmo que faz aceitar o absurdo, confundir o sentimento com a verdade e abrir as portas do erro. Esses excessos, o fanatismo, o deslumbramento, o orgulho intelectual e a falsa defesa da doutrina produzem um efeito desastroso. Oferecem aos incrédulos o pretexto para zombar do espiritismo e de seus adeptos. Assim, os exaltados acabam prejudicando a causa que pretendem defender. O verdadeiro espírita, ao contrário, é aquele que estuda, raciocina, observa e mantém o equilíbrio entre a fé e a razão. Ele sabe que a realidade do espiritismo depende do discernimento moral e intelectual de seus seguidores. Sabe também que a doutrina não é estática nem imutável, mas evolui conforme o progresso dos espíritos e da própria humanidade, sem jamais perder sua base racional, experimental e universal. Kardec ensina, portanto, que o maior dever do espírita é ser prudente e fiel ao método de estudo. A prudência é o escudo da fé raciocinada. É ela que impede a doutrina de se transformar em seita ou em palco de vaidades pessoais. O Espiritismo não precisa de reformadores apressados, nem de pregadores exaltados, mas de espíritos lúcidos e humildes, capazes de unir a razão ao sentimento, o estudo à fé, o progresso à fidelidade. Somente assim se pode preservar o ideal espírita de fé sólida, evolucionista e iluminada pela lógica, sem que o brilho do entusiasmo apague a luz da razão. Variados personagens quiseram se colocar acima do próprio espiritismo, tanto ontem quanto em nossa atualidade, intentando fazer dos seus achismos um ponto da verdade espírita. Citemos como exemplo o próprio Divaldo Pereira Franco, com a sua teoria espalhafatosa sobre as denominadas crianças índicos ou crianças cristais, cuja referência não encontra respaldo na própria doutrina espírita. As crianças índigos são paranoicas. E mais atualmente, encontramos um outro personagem que não se atenta em se colocar abaixo da doutrina dos espíritos. Parece que a vaidade e a prepotência lhe tomaram conta por inteiro, e na sua ânsia de se colocar acima da própria doutrina, desvirtua as informações espíritas. Falo do senhor Haroldo Dutra, que em suas palestras, ditas espíritas, por inúmeras vezes fez uma falsa interpretação doutrinária espírita ao citar a própria doutrina. Como exemplo, temos a questão da análise por ele feita sobre a obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, onde por inúmeras vezes reporta-se que o dito mundo de regeneração estaria a bater em nossas portas lá pelos inícios do ano 2050.
Doideira absoluta, que não merece nenhuma reconsideração doutrinária. Ou em outra oportunidade, onde cita que Jesus é o governador do planeta Terra, baseando-se na questão 625 do Livro dos Espíritos, onde em nenhum momento os espíritos superiores falam sobre a questão. Este assunto não tem referência em nenhuma parte das obras de Allan Kardec. Mas muitos desses lunáticos querem colocar sobre a doutrina uma responsabilidade que ela não possui. Em tempo, estudemos Kardec. Allan Kardec é o nosso passaporte seguro rumo ao futuro. Um grande abraço e um imenso beijo no coração de todos.